Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu era um cara alegre, divertido, fazia as pessoas rirem das minhas graças, das minhas piadas, do meu jeito de palhaço. E isso acontecia naturalmente. O bom humor e a disposição estavam sempre presentes em minha vida, mas quando eu estava sozinho, deitado lá no meu quarto, eu sentia que algo dentro de mim não estava bom. Mas eu não comentava com ninguém porque eu tinha muita vergonha de falar sobre mim, sobre o que eu sentia e principalmente porque o meu pai era daquele tipo de homem que dizia que homem não podia ter frescura. E então eu me escondia dentro de mim. Olha, e houve muitas vezes em que eu sorri chorando, que eu contei piada morrendo por dentro, porque para os outros eu tinha sempre que estar bem. Eu tentava até ignorar. Tentava fingir que estava tudo normal, que era só uma questão de tempo para que aquela sensação fosse embora. Mas ela sempre voltava e com o tempo eu comecei a perceber que os momentos de ânimo eram cada vez mais curtos, enquanto que os momentos de desânimo pareciam até arrastar eternamente. E sabe, eu sorria, mas eu não sentia alegria. Eu falava, mas eu me sentia tão distante. E por isso, por mais que eu estivesse rodeado de gente, havia algo dentro de mim que me fazia sentir sozinho. Bom, e tudo começou quando eu tinha 15 anos. No início eu achei que fosse apenas coisas da idade, sabe? Aquela fase em que tudo dentro da gente muda sem aviso. E então eu deixei acontecer. Haviam dias em que eu me sentia elétrico, cheio de vida, como se pudesse conquistar o mundo. Mas de repente essa euforia desaparecia, deixando apenas um cansaço arrastado, e mesmo assim eu continuava empurrando a rotina para frente, porque eu não podia deixar ninguém perceber o que acontecia dentro de mim. E com o tempo eu notei que esses altos e baixos estavam se tornando cada vez mais frequentes. Eu acordava até disposto, sabe? Mas do nada, um peso esmagador se instalava no meu peito. Era sufocante e eu me jogava no sofá e ficava lá, olhando a TV por horas, sem ânimo para ir até a escola ou fazer qualquer coisa útil. E quando os meus pais chegavam do trabalho, eu mentia. Dizia que tinha passado a tarde estudando. E eles acreditavam. E para manter a farsa, eu até ajudava a minha mãe em algumas tarefas. E depois eu me trancava no quarto até altas horas da madrugada esperando o sono chegar. Mas ele só aparecia quando já estava quase na hora de sair para a escola. Era uma tortura, sabe? E ainda assim, como eu era só um garoto, do nada, tudo voltava ao normal. A energia pulsava de novo, como se nada tivesse acontecido. E eu seguia a vida. Nossa, eu vivia assim por anos, sabe? E os sinais estavam ficando cada vez mais evidentes. Não era mais como antes, quando eu ainda me enganava, achando que só precisava de um tempo para me reenergizar. E aos 19 anos já não era mais possível fingir que estava tudo bem. Eu me sentia exausto o tempo inteiro, como se cada passo fosse uma vitória, uma luta travada dentro de mim. O pior, no entanto, era antes de sair de casa. A
ansiedade me pegava de surpresa. O simples ato de pegar a chave e colocar os pés para fora parecia uma missão impossível. Eu olhava para a porta de entrada e um frio começava a tomar conta de mim. Às vezes, eu ficava ali parado imóvel, esperando que a sensação de sufocamento passasse. Mas ela não ia embora. E quando finalmente eu conseguia sair de casa, me sentia fraco, como se estivesse carregando um peso insuportável. E o pior de tudo é que ninguém percebia. Os meus pais não notavam nada. E isso me machucava, sabe, ainda mais porque eu queria que eles vissem, que eles perguntassem o que estava acontecendo comigo, mas não. Eles continuavam falando para os outros que eu era alegre, extrovertido, animado, uma pessoa completamente diferente do meu irmão, que vivia reclamando de tudo. E aquilo me fazia engolir as palavras e guardar tudo para mim, porque eu não queria decepcioná-los. E na faculdade as coisas pioraram. Eu sempre fui de me esconder atrás de piadas, fazer graça, sempre o engraçado da turma. Então, mas chegou um tempo em que eu não suportava estar ali, no meio de todo mundo. E então eu me afastava da galera, me trancava no banheiro ou simplesmente me sentava sozinho num canto. E por conta do meu bom humor, eu não tinha paz. As pessoas não me deixavam um instante sequer e ali eu começava até a tremer. O meu estômago embrulhava e a sensação de desmaio tomava conta de mim. E eu precisava disfarçar. Disfarçar era o que eu mais sabia fazer. E sabe, eu achava que o que faltava era um emprego. Porque o meu pai sempre foi tão rígido com os estudos que acreditava que eu só deveria focar neles. Mas eu consegui convencê-lo de que às vezes eu queria sair com as garotas e pedir dinheiro para ele não era mais uma opção tão legal. Afinal, eu já estava com 19 anos e não era mais um garotinho. E fui explicando passo a passo, até que finalmente ele entendeu e me deu a liberdade para procurar um emprego. E como eu não encontrei nada, o meu pai conseguiu uma vaga para mim na empresa onde ele trabalhava. E eu comecei a trabalhar no escritório. E nas primeiras semanas eu me senti bastante animado, mas logo eu voltei a murchar. Nem mesmo o trabalho mudou aquela agonia em que eu vivia. E os dias se tornaram apenas uma repetição sem sentido. E nada preenchia o vazio que me consumia, porque eu acordava para ir ao trabalho e depois para a faculdade. Voltava para casa e era um ciclo sem emoção, sem sentido, porque nada me animava, nada fazia diferença, nem as saídas com os amigos, com as garotas, nada me levantava. E sinceramente, eu estava apenas existindo e aquilo já estava me deixando cansado. E foi então que eu comecei a ter pensamentos pesados, pensamentos de tirar a minha própria vida. E sem pensar muito, eu fui até uma loja de materiais de construção e comprei umas coisinhas e escondi dentro do armário. E todos os dias que eu chegava, eu olhava para aquela sacola com tudo aquilo e ficava pensando que essa era a minha única saída. Bom, e um dia, assim que eu cheguei da faculdade e entrei, a minha mãe me olhou e perguntou como eu estava. E eu respondi que estava bem. E sem desviar o olhar, ela pediu que eu me sentasse ao seu lado. Eu joguei a mochila no outro sofá e me sentei. E a mamãe então puxou debaixo de uma almofada a sacola
que eu havia escondido no guarda-roupa. E na hora o meu peito apertou. Mas eu tentei disfarçar, tentei inventar uma explicação qualquer. Disse que havia comprado para fazer uns exercícios, mas a minha mãe continuou me observando em silêncio, como se enxergasse além das palavras. E eu ali tentando ser o mais convincente possível, e foi então que ela esperou eu terminar de falar. E quando eu terminei, ela me disse que assim que encontrou aquilo tudo, sentiu algo ruim e me contou que nos últimos dias havia tido sonhos estranhos comigo. E em todos eles eu caía num buraco escuro e profundo. E por mais que ela tentasse me alcançar, pegar a minha mão, ela não conseguia me salvar. E conforme a minha mãe ia falando, eu fui sentindo um nó se formar na minha garganta. O meu coração chegou a acelerar, as minhas mãos então começaram a suar e a tremer. E sem conseguir segurar por mais tempo, eu comecei a chorar e deixei escapar tudo o que estava me matando por dentro. E contei que enquanto eu fazia todos rirem, eu estava morrendo por dentro. Que aquela imagem do cara divertido e feliz era apenas uma máscara, um disfarce para esconder a escuridão que me consumia. Disse que não me reconhecia mais, que havia um vazio dentro de mim que só crescia. E pela primeira vez eu pedi socorro. E a minha mãe me olhava em choque e sem dizer nada, ela me puxou para um abraço apertado e eu fiquei ali nos braços dela enquanto eu sentia a sua mão afagar as minhas costas. Olha, um gesto silencioso de proteção. E quando eu me acalmei, ela disse que juntos iríamos procurar por ajuda. E sabe de uma coisa? Não foi fácil, porque não é como apertar um interruptor e acender uma luz. Houve momentos em que a escuridão ainda tentou me puxar de volta, em que o desânimo e o medo sussurravam que nada jamais mudaria. Mas pela primeira vez eu não estava mais sozinho. A minha mãe, o meu pai e até o meu irmão estavam ao meu lado, me dando força, me apoiando, atento aos dias em que eu não estava bem. Eu percebi que eles me viam além do meu sorriso forçado. E se eu soubesse o quanto seria libertador ter aquele apoio, eu não precisaria ter enfrentado tudo sozinho. Eu teria me aberto antes. E a caminhada foi difícil, apesar do apoio da minha família, porque os pensamentos de suicídio e automutilação continuavam me rondando a minha mente, assim, silenciosos e insistentes. E por mais que eu tentasse seguir em frente, havia dias em que o peso era insuportável, em que a vontade de desaparecer voltava com força. E foi então que, por conta própria, eu decidi me internar em uma clínica. Bom, não pense que foi uma escolha fácil. Admitir que eu precisava de ajuda era assustador, mas eu sabia que sozinho não conseguiria vencer aquela batalha. E na clínica eu tive os cuidados necessários e encontrei um espaço onde eu não precisava fingir estar bem. E aos poucos eu aprendi a identificar os gatilhos, a lidar com a dor de uma maneira diferente, a enxergar possibilidades onde antes eu só via um fim. E foi um processo intenso, cheio de confrontos internos, mas acima de tudo foi um recomeço. Hoje, 2 anos depois, eu sigo com o apoio
terapêutico, para reconhecer os sinais e evitar que as crises se tornem intensas. Dizer que eu saí da clínica e resolveu todos os meus problemas seria uma mentira, porque a depressão e a ansiedade não desaparecem assim como algo que se apaga com o tempo. Mas eu aprendi a lidar com elas de uma forma diferente. Agora eu tenho ferramentas para seguir em frente. Eu aprendi que a recuperação não é só uma linha reta. Há dias mais difíceis, mas também há dias bons. E acima de tudo, eu entendi que o processo é contínuo, porque não se trata de uma chegada, mas de um caminho. E então eu sigo um passo de cada vez.